10 da manhã. Eleições 2020. Agora são 11 horas e 5 minutos e a trilha já anuncia que o assunto que nós vamos ter agora aqui no nosso programa é sobre as eleições 2020. A Rádio Acústica FM vem fazendo aí uma grande cobertura. Inclusive lá no nosso site acusticafm.com.br você encontra uma seção exclusiva sobre as eleições 2020, onde esse é o principal assunto, onde você acompanha tudo. Para você que é eleitor, tem muita coisa que muda nesse ano de 2020 nas eleições municipais. Para você que é candidato, também deve estar atento a essas alterações todas. E hoje, dia 1º de outubro, é o dia de estreia aqui na Acústica, né? A partir de hoje a gente vai ter a participação em diversos programas da emissora do advogado camaquense Alano Peters. Ele é um especialista nessa área de eleições, tem já uma grande experiência, uma bagagem importantíssima que vai servir para que os nossos ouvintes possam tirar dúvidas, possam fazer os seus questionamentos sobre o que pode, o que não pode. Esses temas jurídicos que envolvem as eleições, eles são importantíssimos. Então, Alano, seja bem-vindo aqui na emissora. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Yuri. Bom dia, ouvintes da Rádio Acústica. Gil, uma alegria muito grande começar essa parceria aí com a Rádio Acústica, né? Vamos só aproximar aqui o microfone para ficar mais fácil a captação. Certo. Então, é uma alegria muito grande começar essa parceria aí com a Rádio Acústica, né? Onde ficaremos juntos até as eleições, né? Para falar de política, para falar principalmente sobre regras eleitorais. Do que pode, do que não pode, né? Esse tema tão importante, tão atual, né? Mas ao mesmo tempo tão complexo. Tão complexo porque, afinal de contas, a legislação atinente ao direito eleitoral, né? Ela é muito vasta, ela é muito... E assim, por que o direito eleitoral ele tem que ser valorizado atualmente? Porque ele é um direito social, ele é um direito coletivo, né? Ele é um direito de todos os cidadãos. E a título de informação, só na última eleição municipal, aqui em Camaquã, em 2016, só Camaquã teve 50.840 eleitores, né? Aptos a votar. Considerando toda a nossa região, que são ouvintes aqui da Rádio Acústica, isso vai dar uma quantidade bem maior de eleitores e de candidatos, obviamente, né? E que então esse é o momento de começar a se inteirar sobre os assuntos eleitorais. E por que as eleições municipais, Gil, elas são importantes? Porque, obviamente, é quando nós escolhemos os candidatos que irão administrar, né, a cidade onde moramos. E vou te dizer mais, Gil. Não é só a eleição mais importante, pelo fato de ser junto a nós, mas é porque também é a eleição mais difícil de concorrer. Eu trabalhei em algumas eleições, né, e todos os candidatos falam que a eleição mais difícil é a primeira vez que tu concorre, e a municipal. Por quê? Porque, primeiro, o candidato não sabe o seu potencial de votos, né? Então, ele chega no escuro, qual é o meu alcance dos meus votos? E segundo, é porque ele tem que conquistar, literalmente, a confiança do eleitor. De que forma? Mostrando sua plataforma, mostrando suas propostas, mostrando sua qualificação. E da mesma forma o eleitor também, né? Durante esse período abre um leque de opções para os eleitores, onde eu tenho certeza que, no mínimo, tu ou qualquer outro vai ter de 5 a 10 candidatos a vereador. É ou não é? E daí tu começa a fazer aquela peneira, né? Que é o certo. Analisar o quê? Analisar a vida profissional do candidato, saber se esse candidato vive da política e não para a política, que tem uma grande diferença. Candidato que vive da política, tu já tem que ficar com o pé atrás. Né? Cujo seu ganha-pão vem exclusivamente do mandato. Epa, só um pouquinho, tem coisa mal aí. Alguns interesses pode haver, ou não, mas enfim. Então, é um alerta que a gente faz.
analisar se esse candidato vive da política. E, obviamente, a qualificação desse candidato, né, Gil? Se esse candidato está bem preparado, se ele estudou, qual é o currículo que ele tem, qual é a bagagem que ele traz para essa campanha eleitoral. Eu acho que um dos grandes desafios do eleitor, nesse momento de avaliar, é essa questão da qualificação, né? Porque você nunca sabe qual é realmente o objetivo daquele candidato, né? Se ele não quer simplesmente ter aquele carguinho durante 4 anos, né? De que forma ele vai estar atuando. Então, essa é a grande incógnita, né, dos eleitores. Saber a qualificação, né? Saber a qual finalidade está este candidato para as eleições. É isso aí, Gil. E não só a qualificação, né? O eleitor, hoje em dia, ele tem que estar ciente de que ele não pode se vender por uma cesta básica, né? Ele não pode se vender por algo em troca, por algum favor que algum candidato dá. Não, ele tem que valorizar esse voto. Por que ele tem que valorizar? Porque depois de 4 anos ele não vai poder reclamar. Uhum. Se as coisas não acontecerem durante 4 anos, ele que vendeu o voto vai ser o primeiro que não vai poder reclamar. Porque ele é responsável pelo status quo, ele é responsável pela situação que se encontra o município, né? E aí vai aquela máxima, né, Gil? Onde o voto, ele não tem preço, ele tem consequência, né? Aí, quando a gente fala sobre compra de votos, a gente sempre lembra da cesta básica, a gente lembra dos favores e tudo mais. Só que a compra de votos, ela acontece de diversas formas. É uma passagem de ônibus, né, para Porto Alegre, é através de um medicamento, muitas vezes, é através do pagamento de uma conta de luz. Ah, o fulaninho pagou minha conta de luz, eu vou votar nele. Só que aí que muitas vezes a gente acaba tendo aquela surpresa negativa com aquele candidato que chega lá e não mostra a que veio, né? Existem câmaras de vereadores por todo o país, onde vereadores, numa sessão legislativa, não abrem a boca em nenhum momento. Votam pelo que a maioria está votando. Se a maioria, num determinado projeto de lei, está votando a favor, ele vai lá e vota no que a maioria está votando. Ele vota no que a maioria está votando contrário. Ele segue o voto da maioria, né? Então, a gente vê que ele não tem o preparo para aquilo ali. Ele não está ali com aquela vontade, literalmente, de fazer pelo povo. É verdade, falou tudo. E não vou dizer todos, né, mas boa parte que a gente tem acompanhado. Eu trabalhei de assessoria em câmaras de vereadores da região aqui, né? Chuvisca, Arambaré. E sabe, boa parte deixa muito a desejar quanto à qualificação, né? De não saber o que é um projeto de lei, não saber analisar, não ter condições sequer de dar um parecer dentro das comissões a respeito da constitucionalidade ou não desse projeto de lei. Então, assim, olha, atualmente os eleitores têm uma alternativa que não tinham antes, que são as redes sociais, né? E nas redes sociais, eu vejo como o principal instrumento de acompanhamento dos candidatos. Então, vamos utilizar as redes sociais, vamos ouvir as rádios, né, para se inteirar sobre os seus candidatos. Como eu falei, analisar a vida pregressa deles, para ver se realmente agora eles merecem o seu voto ou não, né? Mas se não merecer, não pensem 2 vezes, né? Troquem de candidato. E assim, é o momento das pessoas se interessarem por política. Porque senão o que vai acontecer? Essas pessoas que não se interessam agora por política, elas serão governadas ali na frente por quem gosta de política, né, Gil? Por quem se interessa de política. E aí, os que não gostam não vão poder reclamar. Bom, e aí já começam a surgir as dúvidas dos nossos ouvintes, né? Tem um ouvinte aqui perguntando o seguinte, sobre a propaganda enganosa. O pessoal está aproveitando a tua expertise, né? O teu conhecimento nessa área jurídica das eleições. O pessoal está perguntando sobre a propaganda enganosa. Ou seja, aquele candidato, ele sabe qual é a função de um vereador. Ele sabe que ele tem que legislar, que ele tem que fiscalizar, aquela questão toda. Mas muitas vezes ele promete coisas absurdas para o seu eleitor. Ele faz ele está prometendo algo que ele não vai poder cumprir. Isso tem algum tipo de penalização para esse vereador? Alguma forma jurídica nessa questão? Porque existe, por exemplo, tu não pode apresentar um projeto de lei que vai onerar, né, o poder executivo.
E mesmo assim ele vai lá, ele promete. A gente já teve cara prometendo aeroporto aqui na cidade de Camaquã em eleições passadas. E eu não tô brincando, o pessoal agora vai estar lembrando do que eu tô falando, entendeu? Ou seja, prometendo tanta coisa absurda. Existe algum tipo de punição para esse candidato? A punição que existe é moral. Né? A legislação não prevê punição. Mas a punição moral, certamente. E outra, se o eleitor recebe um candidato dizendo que o projeto dele é fazer um aeroporto, poxa, de cara tu já tem que descartar, né? Mas não vamos nem longe de um aeroporto, que é um absurdo. Mas outras coisas menores, né? Menos factíveis, trazer para Camaquã o metrô. Né? A gente sabe que atualmente é impossível, né? Porque o metrô está em Porto Alegre, não tem nem em Pelotas. E não só para vereadores, mas para prefeitos também, né? Os prefeitos sobem em cima do palanque e prometem mundos e fundos, né? Muitas vezes sem ter as mínimas condições, sequer um projeto de saber como é que vai se realizar e se concretizar, né? Esse objetivo. Mas, Gil, eu trouxe aqui alguns temas para a gente trabalhar. Sim, sim. Porque qual é o nosso projeto aqui com a Rádio Acústica? Até as eleições a gente trabalhar um determinado tema por semana, né? Então, até para mim não me estender muito e trabalhar todos esses temas que eu trouxe para hoje, as eleições municipais elas foram prorrogadas, né? Porque elas têm uma data fixa prevista na Constituição Federal, onde diz o artigo 77 da Constituição que todas as eleições elas têm que ser realizadas no primeiro domingo de outubro, o primeiro turno, e no segundo turno tem que ser no último domingo de outubro. Porém, em virtude da Covid, né, o Congresso Nacional publicou a emenda constitucional número 107 de 2 de julho, onde prorrogou essas eleições em virtude da pandemia, né, onde as medidas sanitárias não se faziam presente, não teria condições no início de outubro. Então, o ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, ele então escolheu essa data. Então, o primeiro turno ficou para 15 de novembro, né, e o segundo turno para 29 de novembro, nas cidades que têm mais de 200 mil eleitores. Levando em consideração essas datas, foi feito um calendário eleitoral, tá, pela Justiça Eleitoral. E esse calendário ele tem que seguir rigorosamente, desde as convenções até a data da eleição. Então, o que ocorreu? Essa corrida eleitoral ela já começa nas convenções partidárias, que foi lá dia 31 a 16 de setembro, onde internamente foi escolhido, né, os candidatos dentro dos partidos. Posteriormente, dia 26 de setembro, tivemos o prazo final para a entrega do registro das candidaturas. E aí eu quero chamar a atenção para ti, Gil, e te perguntar se tu sabe o que se precisa para concorrer a um cargo a vereador e prefeito atualmente. Tem ideia, mais ou menos? Vamos lá, vamos. Não vou chutar muita coisa aqui para não... Vamos ver então. Vamos lá. Quais são os requisitos? Olha, as condições e os requisitos não são poucas, né? Porque temos as condições de elegibilidade que a legislação fala, né? Que são os pré-requisitos antes de tu colocar o teu nome à disposição. Dentre eles é nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral e o domicílio eleitoral e a filiação partidária de até 6 meses. No mínimo tem que estar filiado a um partido ou então ter o domicílio eleitoral na cidade que se quer concorrer. E a idade mínima também, né? Onde para vereador é 18 anos, para prefeito, deputado estadual e federal 21 anos, e governador 30 e senador e presidente 35 anos. Né? Também não pode concorrer quem é analfabeto, até porque tem a prova escrita, se gerar qualquer tipo de dúvida ou a pessoa não apresentar no ato do registro da candidatura um diploma curricular. E também quem não se alistou, o homem que não se alistou, ele também não vai poder concorrer. Então, Gil, realizada a convenção, dentro da data que eu falei, escolhidos os candidatos
passa-se então ao registro das candidaturas. E aí o partido encaminha para a Justiça Eleitoral a listagem de todos esses candidatos com a documentação atinente a eles. E aí é mais um monte de documentos. Eu vou listar eles porque é importante para o pessoal saber como é sério o momento que nós estamos passando e a oportunidade. Então precisa-se a autorização do candidato por escrito, a prova de filiação partidária, cópia do RG e título de eleitor, comprovante de escolaridade, declaração de bens assinada pelo candidato, para dizer, eu não aceitei ser candidato. Não, tá aqui tua assinatura. Porque pode pegar os documentos dele de outra forma, mas a assinatura dele ninguém pode pegar. Sim. Não. Certidão de quitação eleitoral, certidões criminais da Justiça Eleitoral, estadual, federal, fotografia do candidato e, em caso de prefeito, né, as propostas defendidas pelo prefeito e pelo candidato. Ou seja, são 12 documentos para apresentar à Justiça Eleitoral. Após isso, a Justiça analisa, no momento que considera apto todos os documentos, ela então homologa, né? E já registra e lança o edital das candidaturas. Em 2017 foi instituído, Gil, a Lei 13.478, onde ela foi conhecida como a conhecida mini-reforma eleitoral. O que diz na mini-reforma eleitoral? Que não pode mais haver coligação, partidos, para concorrer na chapa proporcional de vereadores. Porque antes, não sei se tu lembra, havia coligação para concorrer a vereadores. 2, 3, 4 partidos se uniam, onde geralmente um partido forte puxava os fracos, né? Se uniam para concorrer na nominata de vereadores. Isso fazia com que poucos partidos, né, que tinham poucos candidatos, os considerados partidos fracos, né, se escoravam nos partidos grandes. E, obviamente, no momento que tu contribuiu com 1, 2 nomes para aquela legenda, em sendo eleito o candidato da majoritária, tu vai fazer parte do governo. E, automaticamente, tu vai ter a possibilidade de nomear esses candidatos que concorreram pelas siglas pequenas. Então, isso aí gerava uma injustiça tremenda, né? E não só no executivo, no preenchimento de cargos de executivo, mas principalmente no preenchimento de cargo da Câmara de Vereadores. Porque alguns vereadores eram eleitos na chamada cota da proporcional, da cota direcionada ao partido, só que não ao partido exclusivo dele, e sim a todos os partidos que compõem aquela chapa, né? Então, o que acontecia? Vou dar um exemplo. Caso em Camaquã um puxador de votos teve algumas eleições passadas, fazia 3 mil votos, né? Não vou falar em nomes, enfim, não estou autorizado. Enquanto que outro, no segundo mais votado, de outro partido, mas porém estava coligado com esse partido, fazia 500, 400 votos. O segundo colocado entrava na carona do primeiro. Sim. E cadê a justiça aí? Nenhuma, né? Porque se tu fosse colocar numa lista crescente por ordem dos mais votados, se tu entrar hoje lá no site do Tribunal Regional Eleitoral e colocar a lista dos candidatos que foram eleitos, tu vai observar que dos 15 de Camaquã, vai ter ali, se eu não me engano, uns 3 ou 4 que não estão dentro dos 15 mais votados. Por que acontece isso aí? Porque ele entrou pela chapa proporcional, né? Então, gera uma injustiça, né? Bom, aí a gente já tem uma mudança nas eleições deste ano. E aí como é que fica? Perfeito. Então, essa reforma eleitoral veio trazer essa justiça de votos para a chapa proporcional. O que ela fica? Ela traz e ela diz que a chapa para proporcional, ela tem que ser 150% referente às vagas que tem na cidade da Câmara de Vereadores, né? De um partido só. Por exemplo, partido PP. São
para Camaquã hoje são 15 cadeiras, né? O PP ele vai ter direito a indicar 23 candidatos, só do PP, porque não tem mais a coligação proporcional. Dentre esses 23, vão ser homens, 16, porque tem que respeitar a cota de 70%, Sim. né? E 30% de mulheres, que vai dar 7. Já em Arambaré, são 9 cadeiras. Sendo 9 cadeiras, o Partido Forte de Arambaré, vamos lá, o PDT, o PDT vai ter direito a indicar 14 candidatos, sozinho. Né? Sendo que homens 9 e mulheres 5. Então, isso eu tenho certeza que traz, né, uma justiça, não só como acontece na chapa majoritária, mas também agora para proporcional. Aí nós vamos ver eleitos, né? Não digo 100%, porque tem o quociente eleitoral, que aí nós vamos tratar mais lá na frente, mais perto da eleição, o que é o quociente eleitoral, mas quase que 100% dos candidatos eleitos a vereadores serão, sim, né, os 15 mais votados. Na verdade são suposições, né? E os partidos eles servem apenas para exemplificar, né, essa questão que a gente está trazendo aí para os nossos ouvintes. Bom, 11h26, a gente vai para um rápido intervalo comercial, Lano. Daqui a pouquinho a gente retorna trazendo mais assuntos importantes referentes às eleições deste ano. Eleições 2020. 11h32 e o assunto agora aqui do nosso programa segue sendo as eleições deste ano, as eleições municipais, tão concorridas pelo que a gente está podendo observar, mas em um ano completamente atípico, né? O ano de 2020 aí se mostra de uma forma completamente diferente, a forma de campanha eleitoral dos candidatos também mudando bastante, e a gente vai ter outras oportunidades para conversar com o Alano aqui na emissora, sobre outros temas polêmicos, né, que envolvem aquilo que pode, aquilo que não pode nesse ano. Mas no programa de hoje ele trouxe aí um material bem importante para falar sobre essas questões aos candidatos, que precisam estar atentos, né, a muitas questões neste ano, e também aos eleitores, né, Alano? É isso aí, Gil. Agora quem tem que estar mais atento, né, são os candidatos que estão começando a corrida eleitoral e os eleitores fiscalizá-los, né? Porque o compromisso é muito grande também dos eleitores. Eles têm que acompanhar esse pleito. São 48 dias de duração, até o dia 15 de novembro. Então, cabe aos eleitores fiscalizar cada candidato para ver se não estão fazendo nada errado até a data de 15 de novembro. Bom, então, dia 26 de setembro é o prazo final para o registro das candidaturas. E aí, depois, dia 27 de setembro, que foi domingo passado, começou, então, oficialmente a campanha e propaganda eleitoral, que se estende até 14 de outubro, um dia antes das eleições. Depois, outra data importante no nosso calendário eleitoral é o dia 29 de setembro, né? Que foi terça-feira passada, que foi o último dia para a Justiça Eleitoral publicar o edital dos pedidos de registro dos candidatos. Por isso que foi disponibilizada para a imprensa, Gil, a nominata de todos os candidatos a prefeitos e a vereador da região, porque é o prazo que a Justiça tem para torná-los público, né? Outra data importante é 4 de outubro. Essa data, atenção com essa data extremamente importante. 4 de outubro é a última data para o candidato, partido, coligação ou Ministério Público Eleitoral impugnar o pedido de registro de candidatura de qualquer candidato. Ou seja, se alguém sabe que aquele candidato não atendeu aqueles requisitos todos que eu falei, né, das condições de elegibilidade e toda aquela documentação que se precisa para concorrer, se não se enquadrou qualquer um daqueles quesitos, só entrar com a impugnação e justifica, né? Entra com a impugnação junto à Justiça Eleitoral, que o juiz eleitoral da comarca, doutor Felipe Valente Celistre, vai analisar a pertinência ou não do pedido. Então, daquela lista total que nós já divulgamos de candidatos, é possível que alguns caiam. A tendência é que caia ainda, que é normal. É normal esse procedimento. É normal. É normal, no fim, não passar 100% no filtro da Justiça Eleitoral. Né? Pode acontecer impugnações e depois a Justiça Eleitoral constatar
alguma irregularidade superveniente, né? Ou seja, que depois de ter sido deferido o registro. E o cidadão também pode tomar providências. O cidadão, diferente de impugnação, ele pode entrar com uma notícia de inelegibilidade de candidato. Então, se qualquer cidadão eleitor que saiba do impedimento de qualquer candidato, ele pode também procurar a Justiça Eleitoral para entrar com essa notícia. O dia 9 de outubro começa a propaganda na rádio e na televisão, propaganda eleitoral gratuita, que se estende até dia 12 de novembro, a véspera da eleição. E no dia 15 de novembro, então, temos o primeiro turno das eleições e segundo turno para cidades que têm mais de 200 mil eleitores. Gil, na eleição de 2016, Camaquã teve 169 candidatos a vereador e agora 163. Tivemos aí uma redução de 6 candidatos. Não sei se te trouxe surpresa isso ou não. Isso depende da variação, né, de como essas pessoas estão colocando os seus nomes à disposição. E pela aquela lista prévia que a gente já divulgou, a gente pode perceber que alguns estão concorrendo à reeleição. Né, alguns, inclusive, que não terminaram o seu mandato também, agora com esses seus nomes sendo colocados à disposição devido a ter passado todo aquele trâmite necessário da Justiça Eleitoral. Isso mesmo. Né? Acredito que todos vão concorrer à reeleição e muitos novos candidatos, que eu analisei nominalmente a lista de candidatos de Camaquã, Arambaré e Chuvisca, né? Cidades onde eu trabalhei, e vi que tem muitos candidatos que estão concorrendo pela primeira vez. O que é bom. Porque isso aí tu abre a possibilidade de renovação, né, da Câmara de Vereadores. Porque essa é a ideia da democracia. Não se estabilizar nesses cargos, né? Não ter feudos políticos, tanto de partidos quanto de nomes. Então a renovação é muito importante e espero que o eleitor saiba analisar e eleger os mais preparados, os mais qualificados. E aí eu estava te trazendo, Gil. Só tem uma pergunta aqui do ouvinte, para a gente continuar nesse mesmo tema aí. O ouvinte Ricardo está perguntando quantas vezes um vereador pode se candidatar a vereador. Aqui, deixa eu só tentar traduzir aqui a forma que ele colocou ali. Pelo que eu entendi, a pergunta do Ricardo é o seguinte: quantas vezes a mesma pessoa pode se candidatar a vereador? Ou tem um limite de reeleição? Acredito que para vereador não, né? Não tem limite. Para vereador não, só para prefeito. Não tem limite. Se ele quiser, ele vai ficar uma vida toda, desde os 16 anos aí, né? Dos 18 anos até ele, quando ele quiser, concorrendo a vereador no município. Aliás, em Camaquã, se tu analisar, tu vai ver que tem vários vereadores que estão há anos no mandato, né? Detalhe, mas ele só vai se candidatar se o eleitor quiser. Perfeitamente. O eleitor que tem o papel fundamental nessas eleições de escolher quem vai ficar e quem não vai. A decisão está com ele é soberano. Um aspecto interessante, Gil, no estado, o número aumentou em 14% o número de candidatos a prefeito, vice e vereador. Sendo que dos candidatos que estão concorrendo no nosso estado, 66% são do sexo masculino e 34% do feminino. Né? Aí preenche a cota prevista. A gente espera que as candidatas femininas elas realmente se interessem, né, pelo pleito e não como forma de simplesmente de preencher a cota da proporcional. Então assim, Gil, até as eleições nós estaremos juntos aí semanalmente. Fico à disposição aí se tiver alguma pergunta. Tem a participação aqui da nossa ouvinte Nancy, ela está trazendo uma colaboração aqui no nosso bate-papo, dizendo que a cota é de gênero, não de homens ou mulheres. Exatamente. Só que o que acontece? A legislação prevê isso aí, né? 70% e 30%, mas não diz se é de homens ou de mulheres. Fala questão de gênero, né? Perfeito, é gênero, né? Só que acaba que as mulheres pouco participam, pouco colocam o seu nome à disposição. Aí fica com uma grande dificuldade de preencher os 30%. Aí acaba o quê? Que 30% fica para as mulheres e 70% para os homens. Mas tomara que a gente chega num tempo em que as mulheres ficam com 70% e os homens com 30% da cota, né? Pois é.
Lembrando que a nossa cobertura especial das eleições 2020 na Acústica FM tem o patrocínio de FAMURS. É nos municípios que tudo acontece. E EAD Uniaselv, a qualidade que você quer, a proximidade que você precisa. 11h41. Alano, queria agradecer muito a tua participação a partir de hoje, né? Não é somente hoje, a partir de hoje aqui na Acústica. Vai ser importante nesse momento onde a gente aflora mais a questão de democracia do nosso país e sempre gera dúvidas, né? Esse pleito eleitoral sempre gera essas questões. E a gente estar atento a tudo que envolve a questão jurídica da eleição de 2020, a gente tem uma tranquilidade maior quando as pessoas têm a ciência, né, do que ocorre por trás de tudo isso. Então, obrigado pela tua participação no dia de hoje e tenho certeza que as próximas participações serão tão importantes quanto essa. Eu que agradeço, Gil, o espaço. Yuri, obrigado aí, né, pela assessoria. E principalmente os ouvintes, né, desse canhão que é a Rádio Acústica. Quero agradecer também aí o Fábio Renner, né, que abriu as portas para essa parceria, esse projeto que nós estamos fazendo, para assessorar e ajudar os eleitores, que esse é o nosso objetivo. E desejar a todos os candidatos, né, uma boa sorte na corrida eleitoral, que eles tenham muita disciplina, muita consciência, que não prometam nada que não possam entregar, porque a Justiça Eleitoral está atenta, né? E podem ser responsabilizados. Tomara que isso não precise, né? Mas estamos aí atentos. Eu sei que a gente já havia se despedido praticamente aqui do nosso bate-papo, mas chegou aqui a pergunta da nossa ouvinte Yolanda. Bom dia, ouvindo vocês. As moças estão entregando santinhos sem máscara. Isso pode nas eleições deste ano? Gil, a recomendação, através de decreto municipal, é que transitar dentro do município de Camaquã tem que usar a máscara. Então isso aí não é nenhuma recomendação eleitoral, né? Isso é uma recomendação a nível municipal, que está calcado no decreto estadual do governador. Então é lei, tem que se utilizar as máscaras, né, para fazer campanha eleitoral. E mais, o cidadão, se não quiser abrir e receber qualquer tipo de santinho em sua casa, ele não é obrigado. Ele simplesmente abre a porta e diz, deixa o santinho aí na minha porta aí que eu não vou abrir, seja por questões de privacidade ou também sanitárias. Ninguém é obrigado a invadir nenhuma área de domicílio para entregar um santinho, né? Não... Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então tá aí o questionamento do nosso ouvinte, perguntando se é obrigado ou não utilizar máscara. Segundo a lei, sim, né? Não a lei eleitoral, mas sim a lei vigente aqui no nosso município. Nós temos um decreto municipal que verge sobre esse assunto, também o decreto estadual, como o Alano acabou de citar pra gente também. E sem contar que pro candidato é bom que essa pessoa que está entregando o santinho esteja utilizando uma máscara, daqui a um pouco até identificada, né, com esse candidato. Essa máscara também é uma dica, né, para quem está acompanhando agora. Não há nada proibido nesse sentido, mas até questão de exemplo, né? Vamos utilizar. Sem dúvida. Bom, 11h44, Alano, obrigado pela tua participação então. Eu agradeço. Vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com as participações dos nossos ouvintes, aquele momento que eu adoro do nosso programa, quando a gente começa a mostrar as fotos que os ouvintes mandam pra gente, as interações, né, com toda a nossa região. Daqui a pouquinho a gente está de volta.